moçada, tudo bem? Mais um vídeo aí de resoluções de questões do Enem. Dessa vez uma questão do ano de 2017 sobre movimento uniformemente variado. Vamos lá entender do que se trata a nossa questão. Questão aí do Enem de 2019 diz o seguinte, galera, que tem um barco, né, um longo trecho retilíneo aí que um barco no afluente perpendicular à margem esquerda, conforme mostra a figura. Então aqui é a ideia, ó. Esse aqui é o afluente e esta é a margem esquerda. Então o barco vem nesse afluente com uma velocidade constante. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante no afluente. Então enquanto ele está no afluente, aqui eu posso falar que é um movimento uniforme, né, e não uniformemente variado. Continuando a leitura. Sabe-se que a velocidade da correnteza, quer dizer, do rio, varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. Ou seja, da margem para o meio do rio, conforme eu vou vindo aqui para a parte central, eu tenho mudança no valor da velocidade. Então esse movimento, quando ele entra dentro do rio, é um movimento uniformemente variado. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, então ele vai ser levado rio abaixo. Mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza. Então ele tende a manter o barco sempre conforme está o desenho dele aí, ó. Ele tenta manter o barco com essa situação, essa configuração, tá? Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco, então a gente precisa encontrar a trajetória que o barco vai seguir, né, quando ele entra aí nesse rio. Temos aí as opções. Antes de olhar para as opções, vamos entender o que acontece? A ideia aí é muito simples, tá? Vamos considerar aqui em cima a margem esquerda e aqui embaixo a margem direita, certo? E aqui no meio eu tenho a região central do rio, né? O barquinho, nosso barquinho, ele chega aqui para entrar no rio, ó, nessa posição, né? Quando ele vem desse afluentezinho lateral, ele falou para a gente que a velocidade do barco é constante. Quando ele entra, conforme ele vai caminhando para o meio, vira uniformemente variado. Ou seja, conforme o barco anda para o meio do rio, ele vai descendo em direção, né, ao movimento da correnteza. Ele vai sendo levado para a correnteza. Então a gente percebe que é um movimento bidimensional, ou seja, ele está movendo tanto nesse eixo vertical Y quanto nesse eixo horizontal X, tá? Quando a gente tem esse movimento bidimensional, é chamada composição de movimento. E aí esse barco, como na horizontal ele é um movimento uniformemente variado e na vertical um movimento uniforme, ele vai acabar sempre percorrendo maiores distâncias na horizontal, o que vai fazer com que ele tenha uma trajetória próximo de um arco de parábola, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, para o meio do rio. Então a trajetória descrita pelo barco é algo próximo dessa curva que eu estou fazendo aí em vermelho para vocês. Por que que isso acontece? Porque na horizontal, né, na direção da correnteza, o movimento é uniformemente variado e ele vai ficando cada vez maior a velocidade. Tiago, e se fosse uniforme? Se fosse uniforme era uma linha reta, tá bom? Então como é uniformemente variado, só pode ser esta opção aí de resposta. Vamos ver qual resposta nós temos. A letra A, uma reta, seria só se fosse velocidade constante. Letra B, só se ele tivesse chegado, né, do outro lado e continuado reto, desligado o motor no meio do rio. Letra C, sem chance. A letra correta é a letra D. Beleza? Bom, pessoal, mais uma questão aí de composição de movimento, né? Dois movimentos simultâneos acontecendo. Mais uma vez em um eixo, em uma dimensão, né, vertical nesse caso, movimento com velocidade constante, e na horizontal um movimento com velocidade variada, que é um movimento uniformemente variado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não deixe de dar um like aí no vídeo, de se inscrever no canal e ficar atento para as novidades. Beijo para vocês, até a próxima!